Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h04, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM, hoje recebendo com satisfação a Patrícia Dias, diretora do CIESP. Patrícia, bom dia, satisfação em tê-la aqui. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente uma satisfação muito grande nessa manhã gelada. Muito. Mas aqui vai estar quente com esse bate-papo. Não tenha dúvida. Eu estava lendo esses dias que o PIB nacional, 22% do PIB nacional tinha a ver com as indústrias. E que isso caiu vertiginosamente depois dessa data, anos 80, começo dos anos 90 e tal. Hoje em torno de 10% a 12%. A que se deve isso, Patrícia? Bem, nessa década, como você falou, na década de 80, nós éramos responsáveis por quase 30% do PIB nacional, né, a indústria. Uhum. E nós vemos realmente um movimento de desindustrialização. Hoje nós somos 11,4% do PIB. Então, isso é uma coisa extremamente preocupante, até porque é o seguinte, qualquer tipo de desenvolvimento e os países mais desenvolvidos, quem que é o topo da cadeia econômica? As indústrias, né? Então, a gente realmente vê essa questão da desindustrialização no Brasil, que nos preocupa muito, muito. E tanto o CIESP quanto a Fiesp, né, a Federação e o Centro das Indústrias, têm se movimentado já há bastante tempo com programas para voltar, né, que incentive a reindustrialização desse país. Então, assim, o principal motivo são políticas públicas, né, que desincentivaram a prospecção das indústrias, também a redução da competitividade interna vista aos países como China, Estados Unidos, né, e outros países realmente que dominam essa questão industrial. Mas nós estamos com programas muito interessantes aqui, desde o ano passado, que se chama Jornada de Transformação Digital, programa desenvolvido pela Fiesp e pelo CIESP, em parceria com o SEBRAE e também com o SENAI, para atendimento de 40 mil empresas, tá? De preferência, né, com cunho industrial, para que esse programa, que é uma jornada de 8 etapas, possam permitir às empresas a melhorar a sua competitividade vista de outros cenários, principalmente o cenário internacional. Então, esse programa, como eu falei, são 8 etapas, onde nós temos etapas de diagnóstico, otimização de processo, a ponto da 8ª etapa ser uma empresa digitalizada, né? Então, preparada para a indústria 4.0, preparada para a inteligência artificial. Então, nós estamos com essa preocupação e trabalhando muito fortemente para aumentar essa competitividade interna, né, com vários processos, com essa inteligência impressionante que o Senai tem, que o SEBRAE tem, para melhorar essa condição. E assim, a gente espera que realmente, melhorando a competitividade, a gente melhore também as condições aí dessa reindustrialização dos países. E tem muito a ser feito, né, Patrícia? Porque é uma luta desigual quanto o mercado chinês, mesmo o mercado norte-americano, né? E a gente tem muito ainda, a gente está muito atrasado com relação a isso, né? Sim, além de estar atrasado, né, mais uma vez as questões tributárias nesse país é uma loucura. Né? Nós temos uma reforma tributária aprovada. Está sendo adiada faz mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E também existe também Nós ficamos assim com um certo temor, porque a gente não sabe as alíquotas ainda, não foi aprovada a alíquota. Cada hora que você vai ler... a informação é de um percentual diferente? Totalmente diferente, né? Cada um querendo puxar a sardinha para o seu segmento e tudo mais, que é extremamente complicado. Agora, no dia 3 de setembro, nós iremos traremos aqui o Dr. Honda, que é um grande advogado da casa, do CIESP, para falar sobre a reforma tributária. Vai ser um evento bacana no CIESP. Atualizar, inclusive, né? O que está acontecendo, né? Porque, ora, o IVA vai ser de uma forma, vai ser de outra alíquota. Tivemos a questão mesmo da desoneração da folha, né? De vários segmentos, 17 segmentos, que vai dar um impacto em 9 milhões de empregos nesse país. Então, assim, são políticas extremamente complicadas que nós estamos vivendo, um momento complicado, né? Pensando muito mais na questão do assistencialismo, isso sem dúvida, do que mesmo na questão da indústria que gera empregos e empregos
de qualidade, sendo que a indústria ela tem um fator de multiplicação de 2,4, né? É importantíssimo nós entendemos isso e promovemos essa mudança. Mas estamos tentando, estamos lutando, a luta continua. Tem que ser constante, né? E Patrícia, você falou aí a respeito da inteligência artificial. Eu queria saber sua opinião, como essas novas tecnologias têm impactado o setor da indústria. Bem, a inteligência artificial ela tem impactado de forma muito positiva, exatamente com relação à otimização dos processos. Uhum. E uma coisa que eu quero assim desmistificar aqui, né, tanto para vocês quanto para os ouvintes, que a inteligência artificial vai tomar cargos, a gente vai perder mão de obra, né? Isso não existe, tá? Eu sempre tenho falado nas minhas palestras, na oportunidade que eu tenho, e falo aqui de novo, que inovação não vem de máquina, vem de gente. Então, nós temos que pensar que a inteligência artificial ela vai agregar no trabalho, vai otimizar o trabalho, um trabalho mais eficiente, aquilo que você levaria muito tempo para analisar, hoje com um apertar de botão você consegue estar fazendo isso. Então, é otimizar as atividades e buscar com que o desenvolvimento humano seja mais analítico, você consiga crescer, ter mais tempo para fazer isso. Se adequar à nova realidade. Claro, né? Claro. Então, assim, ela tem impactado de forma positiva, desde que essa mentalidade do empresariado venha estar agregando com a inteligência artificial e só tem a melhorar as indústrias, né? Hoje a gente tem várias indústrias aqui em Botucatu que já utilizam a inteligência, que já utilizam a indústria 4.0. Nós estamos vendo aí a instalação da Dexo, que ela vai ter pouquíssimo fator humano, mas sim muito mais a questão da automação. Isso é importantíssimo para a competitividade desse país, gente, né? E nós temos que ter outras formas, né, no caso de desenvolvimento humano, para desenvolver essas pessoas que vão estar atrás da inteligência artificial, que não vai substituir o fator humano. Então, desmistificar isso, né? A gente, às vezes, as pessoas, né, principalmente da minha década, né, da nossa, que assistia o Exterminador do Futuro e achava que a Skynet ia dominar o mundo, né? Calma, né? Nós continuamos aqui, né? Nós continuamos aqui. A gente não acabou e a gente só tem que realmente utilizar de forma inteligente a inteligência artificial para o nosso benefício. Até porque, como estão dizendo por aí, isso está propiciando a criação de novos cargos, né? Sim. Até o de babá de inteligência artificial, porque às vezes você precisa ali, você tem inteligência artificial, você tem a automação, mas você precisa de um humano ali tomando conta daquilo também. Acho que isso influencia também na capacitação desses novos trabalhadores, né? Que estão aí, as pessoas que estão à procura de empregos, de procurar ir para esse viés também, para se preparar melhor para tomar esses cargos, não? Não, maravilha. E você tocou num assunto assim que mexe com o meu coração, porque minha tese de mestrado foi exatamente falando sobre isso, né? Os desafios da indústria 4.0 na gestão de pessoas. Hoje a gente fala de tecnologia, nós falamos de indústria inteligente, mas até pouco tempo ninguém estava pensando na pessoa que estava de trás, as competências, as skills necessárias para as pessoas que estão atrás utilizarem da melhor forma possível a inteligência artificial. Então, realmente, assim, desenvolver novas competências, né? Desenvolver novas habilidades, cargos, né, profissões, né, que ainda não existem hoje e que vão existir, outras que vão deixar de existir também, mas isso faz parte da evolução, do desenvolvimento que a gente vê. Então nós precisamos ficar atentos, abertos à possibilidade de crescimento, de desenvolvimento, não parar no tempo. Eu particularmente, para quem me conhece, sabe que eu não sossego, né? Toda hora eu tô perguntando para uma, como que funciona isso? Eu vi um negócio diferente, faço muito benchmark nas empresas, como que tá acontecendo isso? O que tá fazendo? Então, como você falou, extremamente importante nós pensarmos também no processo educacional de desenvolvimento, e a gente tem trabalhado bastante aqui em Botucatu para colocar novas disciplinas da área de tecnologia. O Senai é o nosso grande parceiro para fazer isso e tem realmente uma área específica da parte de inteligência artificial e que tem proporcionado novas habilidades dentro da sua grade curricular. Eu acho que a gente está passando por um processo evolutivo, né? E que a gente tem que se adequar. E quem não se adequar vai ficar para trás. Sem dúvida. É fundamental que os empresários, né, eles tenham essa consciência, né, para tudo na vida, no nosso meio de trabalho, no nosso dia a dia, na nossa casa. Você tem que perceber, se você olhar uns 10 anos atrás como era a sua vida,
Veja como é. Quanto facilitador temos algumas coisas aqui que facilitam a sua vida. E nesse ramo é fundamental. Porque quantos aparelhos a gente tem dentro disso aqui? E novos empregos, novos tipos, novas colocações vão ser formadas para que esse pessoal possa tomar conta de tudo isso que está vindo para aí. Não, com certeza. A gente não podemos se acomodar, né? Infelizmente, a gente vê hoje uma geração mais nova, mais acomodada, né? A nossa geração era uma geração que se mexia mais, né? Curiosa, né? Super curiosa, até porque nós passamos por um processo evolutivo, exatamente, né? Eu aprendi computação num 286. Ninguém sabe o que é isso. É peça de museu, gente. Isso aí, né, talvez não tenha nem no museu, só na internet para você ver lá como consulta, né? Então, nós tivemos que nos adaptar muito fortemente e a gente não para. Então, assim, primeiro, essa questão desse incômodo. Nós precisamos sempre estar se incomodar, se mexer, né, em relação à tecnologia. Então, não achar que a tecnologia vai fazer tudo para você, né? Eu penso assim, ela vai me ajudar a desenvolver algo maior. Saiba dominá-la, né? Exatamente. Então, assim, ela vai realmente ser um auxiliador naquilo, nas minhas atividades, e vai me poupar tempo, que hoje tempo, literalmente é dinheiro, e nós precisamos ter esse tempo para desenvolver um lado analítico, estratégico, dentro das nossas organizações, e ter mais tempo para fazer isso, mais dados, tomada de decisão mais rápida. Antes, você tinha que fazer tudo numa planilha de Excel, fazer uma apuração lá no Excel. Hoje não, você aperta um clique, a tomada de decisão já está na sua tela. Tá na sua tela. Então, você tem que ter mais o time para desenvolvimento mais rápido da sua tomada de decisão. Enfim, nós não podemos, a palavra de hoje é não se acomodar diante da tecnologia, muito pelo contrário, a gente tem que estar sempre atento, avante e se incomodando com a nossa vida, com aquilo que vai acontecer. E além da tecnologia, quais são as habilidades, competências humanas que o profissional atual deve ter, na sua opinião? Você falou aí a respeito da gestão de pessoas. Quais outras habilidades o profissional deve ter e que, inclusive, o CIESP trabalha nas palestras? Bem, segundo o Fórum Internacional Econômico, né, isso aí saiu há pouco tempo, eles elencaram 10 skills, 10 habilidades do profissional do futuro. Tá? E se você fazer um apanhado, um resumo geral, a primeira, top 10, solucionador de problemas. É o primeiro. Então, assim, nas nossas palestras, e até mesmo dentro da minha empresa, qual a sua principal habilidade? Sou um solucionador de problemas, né? Venha um problema para eu solucionar, não fujo. Vai existir essa profissão, inclusive? Eu espero que sim, né? Qual é o seu cargo? Eu sou solucionador de problemas. Mas é a qual principal. A especialidade? Todas? Todas. Descascador de abacaxi. Literalmente, né? Então, assim, é o processo de tomada de decisão e rápido, né? Então, você usa a tecnologia ao seu favor para que a tomada de decisão seja mais rápida e a solução venha mais rápida, mais assertiva. Então, assim, a principal skill, a habilidade para o profissional do futuro ser um solucionador de problema. Depois vem elencado a tomada de decisão, aquilo que entende de tecnologia, mas assim, habilidades que você precisa se desenvolver ao longo do tempo, ter uma mente aberta, né? Você precisa ler, né? Sobre vários temas, solucionar, né? E selecionar aquilo que você vai ler. A nossa mente é muito poderosa, então nós precisamos selecionar aquilo, né? Ouvir aquilo com programas, né? E treinamentos de qualidade. O CIESP, né, como o pilar 2 da parte de desenvolvimento de treinamentos e pessoas, ele tem trazido palestras, né, para o desenvolvimento tanto do empresariado como dos seus colaboradores, voltadas à solução de problemas, né? Trazer temas novos. A última vez que nós fizemos uma palestra sobre inteligência artificial, inclusive que foi a comemoração do Dia da Indústria, foi sensacional. Nós trazemos técnicas, aplicabilidade dentro da empresa, como que eu aplico a inteligência artificial para tomada de decisão dentro das organizações. Então a gente tem também trazido parte técnica, parte comportamental para o desenvolvimento aí das pessoas. E você tem notado que os empresários, eles têm essa interesse nesse conhecimento que é fundamental para a sequência, a sobrevivência da sua empresa? Olha, eles têm sim, e o CIESP ele tem sido um grande incentivador dessas boas práticas, né? Todos os meses nas nossas reuniões nós trazemos alguma palestra relevante, com algum tema relevante.
do momento do mercado para ajudar a incentivar os empresários, porque a gente sabe que o tempo deles é limitado, então quando senta para ouvir uma palestra tem que ser para desenvolvimento, né? E a gente tem visto, principalmente aqui em Botucatu, uma mudança de mentalidade, e é necessária essa mudança de mentalidade para que o futuro, né, e a perpetuação das organizações, elas exatamente se efetiva, né? O CIESP, ele trabalha com a questão da governança muito enraizada. A gente entende e acredita que se a governança ela não estiver enraizada na organização, ela tende a quebrar muito mais rapidamente. Então, a gente precisa de uma governança, de uma raiz profunda, e essas raízes são através desse tipo de desenvolvimento, desse tipo de palestra que a gente tem trazido. Entrevista. São 7h21. Voltamos com o primeiro jornal na Previra FM, hoje conversando com a diretora do CIESP, a Patrícia Dias. Ellen, a sua pergunta é importantíssima. Eu ia falar justamente sobre uma mulher no cargo de diretoria do CIESP. Como é que você vê essa, querendo ou não, essa representatividade, essa... como é que eu vou dizer? Falta até palavra. Mas é um cargo importante para uma mulher, né? É uma coisa que a gente não vê o tempo todo. Chega a ser desafiador? Primeiro, é um privilégio, né? Quando eu assumi o CIESP, já tinha se passado 72 anos de diretores homens, né? Eu fui a primeira mulher, né, em 72 anos. Então, assim, primeiro é um privilégio. É um marco também, Um marco, uma grande responsabilidade, mas também extremamente desafiador. Não tenho dúvida. Né? Nós temos, querendo ou não querendo, a indústria, ela ainda é um segmento extremamente conservador. Machista também. Conservador. Conservador. Essa palavra. Conservador. Então, realmente, a gente tem alguns desafios. Mas eu não caí de paraquedas. São 35 anos de profissão dentro da indústria. Eu comecei na indústria e continuo na indústria, né? Espero me aposentar na indústria. Então, já tenho uma trajetória há muito tempo. Então, assim, eu consigo caminhar nesse segmento há bastante tempo. Então, com muita elegância e não perdendo a feminilidade. Primeiro lugar, né? E a gente tem fundamental. Então, é desafiador. E a gente tem que trazer, a gente entende que o mundo hoje, ele precisa muito das skills, né? Das habilidades femininas, né? No ambiente de trabalho. Até porque em 2050 existe uma estatística aqui para Botucatu que seremos maioria, né? Aqui. Populacional? Populacional. Seremos mais elas do que eles. A gente vai dominar o mundo, eu já falei. Que bom. Que bom, né? Na realidade, nós já dominamos, né? Mas a gente dá uma... A gente só não manda porque não quer. Já dá. Mas, brincadeiras à parte, isso é importante a gente entender que cada dia mais existe a necessidade de realmente mulheres estarem em cargos de liderança. Pelas suas habilidades, sim, pela sua competência, né? Não é... Até porque, de um modo geral, as mulheres são mais multitarefas, né? Exatamente. As nossas habilidades. Nós nascemos, né? Fala no telefone, cuida do filho, presta atenção no que o marido está falando no telefone, importante, presta atenção na televisão, no programa, né? Então, a gente tem essa habilidade. Mas também as organizações já entenderam que é necessária essas habilidades dentro das indústrias, né? Eu tenho dentro do CIESP nós temos uma confraria de mulheres empreendedoras, mas independente disso eu tenho também um trabalho paralelo, né? Também profissional, que eu incentivo o empreendedorismo feminino, né? Eu dou mentorias e treinamento também para esse lado. Desenvolvi um treinamento chamado Poder do Posicionamento, onde eu ensino realmente as empreendedoras a se posicionarem dentro do mercado de trabalho, para desenvolver o que elas quiserem, né? Então não é só a questão industrial, mas também do que elas quiserem. Mas entendo também que nós temos que honrar todos os tijolinhos que foram colocados no passado, mas que o mundo mudou e que precisamos de coisas novas. Então, realmente, eu tenho trazido aí toda essa experiência de 35 anos dentro da indústria, também para dentro do CIESP, e ajudado também os associados, os nossos parceiros, a também se desenvolverem dentro da área da indústria e também de outros segmentos. Você tem percebido que as mulheres também têm tomado à frente das empresas aqui em Botucatu? Tem aumentado esse número? Então, aqui em Botucatu nós temos um movimento muito bacana de empreendedoras,
tá? Mas ainda dentro da indústria é ainda um limitador, né? Eu vejo realmente mulheres na área de comércio, na parte do serviço, mas na indústria tem sido também um grande desafio para incentivá-las a não perder a esperança no sentido de buscar desenvolvimento dentro da área da indústria. Ainda é muito pouco. Por exemplo, até mesmo no CIESP. O CIESP teve realmente, em 2022, uma grande revolução, porque não tinha diretoras, né, titulares no CIESP, e olha que são 42 regionais no estado de São Paulo, né? Aqui, Botucatu, ele representa uma dessas regionais e nós administramos 28 municípios que estão debaixo do guarda-chuva do CIESP aqui de Botucatu. E nessa eleição, só 15%, mas ainda bem, né? Que são 15% que são mulheres no estado de São Paulo. Mas a gente vê ainda a possibilidade de aumentar isso daí, né? Então, a gente tem incentivado, né? Porque realmente não é fácil. Eu imagino. Eu tenho família, filhos. Então, eu saio da minha empresa, vou para os municípios, vou conversar com as prefeituras, vou conversar com a Câmara Municipal, com os presidentes, né, para levar o desenvolvimento regional. Então, também isso aí custa, né, para a gente que é mulher. Chega em casa, né, a gente está cansado, né? Porque a gente cansa, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, você dorme, Patrícia? Eu falei, durmo, preciso dormir, porque eu tenho que organizar tudo que está aqui dentro. Às vezes durmo, né? Preciso organizar tudo que está aqui dentro, né? É importante. Então, assim, realmente é um desafio. Mas eu não acredito numa administração de longe. Eu sou uma pessoa que vai até os municípios para levar políticas públicas e o desenvolvimento industrial para esses municípios. Então, eu tenho uma agenda com os prefeitos todos os meses, eu levo indicadores, os books de indicadores, informações pertinentes para estar no radar dessas prefeituras no quesito industrial. Então, assim, olha, isso aqui está pegando, isso aqui está mudando. Então, faço esse trabalho, né, e vou até as prefeituras para ajudar. Então, tem sido desafiador, mas tem sido um grande presente, um grande privilégio. E quais são as principais políticas públicas que podem ser adotadas para estimular o desenvolvimento industrial? Olha, principalmente ter um secretário de desenvolvimento que entende de indústria. Primeira coisa que a gente tem falado, né? Uma secretaria voltada para os interesses da indústria. Por exemplo, uma comissão, a gente tem falado isso bastante aqui, né? Uma comissão onde o CIESP tem uma cadeira efetiva, né? Independente de quem está, ter uma cadeira efetiva para falar sobre os interesses da indústria, ter movimentos, né, incentivos, por exemplo, para criação de incubadoras, por exemplo, nos municípios. Depois entra para a criação de um distrito industrial. Aqui nós temos, graças a Deus, vários, né? 4 distritos, mas nas pequenas, né, nos pequenos municípios, começa com uma incubadora. Então, nós ajudamos, inclusive, nas ideias. Então, eu tenho visto, talvez assim, um pouco de falta de conhecimento e despreparo, às vezes, dos municípios por não conhecerem a fundo a questão industrial, né? Então, por exemplo, a gente vai em alguns lugares, 2 perguntas que eu faço, parece que dá bug, né? 2 perguntas simples, bugou, né, a cabeça das pessoas. Por quê? Porque não vivem esse movimento. Essa realidade, né? Essa realidade. Então, assim, nós precisamos perguntar para quem entende, né? Nós precisamos perguntar para quem entende. Então, assim, e outra, puxando também esse gancho, outra política, desenvolvimento de gente, desenvolvimento de pessoas. Nós precisamos desenvolver as pessoas com interesse para trabalhar na indústria, gente. Hoje, os jovens não querem trabalhar na indústria, ponto, tá? Querem ser influenciadores, trabalhar no YouTube, nada contra isso, tá? Mas, mais uma vez aqui, o fator de desenvolvimento quando você está na indústria é totalmente diferente quando você está fora. A possibilidade de desenvolvimento, de crescimento mais rápido, de aprendizado mais rápido, tá? De progressão na carreira. Progressão. Como eu falei, o fator de crescimento da indústria é 2,4, né? Totalmente diferente de outros segmentos. Então, incentivar esse desenvolvimento. Então, nós temos levado essas bandeiras, né? Para os municípios, para que eles possam refletir. A gente não impõe absolutamente nada, nós estamos lá para ajudar. Para que eles possam aplicar essas políticas, né? E foi isso que aconteceu aqui um ano passado, aqui em Botucatu, nessas conversas que nós tivemos, né, com o Pardini e também com o Junot, secretário de Desenvolvimento,
onde, de forma muito sensível, eles tiveram essa sensibilidade de entender essas demandas que nós levamos para eles, a ponto de desenvolvermos juntos aí a lei do Emprega Jovem, que hoje nós temos aqui desde o ano passado, né, passou pela Câmara, foi muito legal a sensibilidade também da Câmara Municipal de aprovar esse projeto. Então nós trabalhamos a várias mãos para buscarmos realmente incentivar os jovens, né, de 18 a 24 anos para fazer um curso numa trilha de metal mecânico, uma trilha de desenvolvimento desenvolvida pelo Senai, nós desenvolvemos também com eles, para que eles possam ser absorvidos pela indústria rapidamente. Nós já vamos para a terceira turma, onde a aceitação e a empregabilidade desses jovens são praticamente 100%, porque a indústria está precisando muito aqui em Botucatu. A gente percebe, até tem uma terminologia de alguns anos atrás, o jovem nem, né? Nem estuda, nem trabalha, né? E por vezes a gente entrevistou aqui empresários, prefeitos, que falam que de repente você tem uma vaga de emprego, mas você não tem o jovem ou a pessoa qualificada para isso. O que está faltando para o jovem, tendo tantas aberturas para se qualificar, para que ele de fato se qualifique? Olha, a gente está passando por um problema geracional, né? Acho que a gente já falou aqui da questão da geração. Mas, talvez, assim, um entendimento que as disciplinas, elas são totalmente tecnológicas, né? E esses dias eu estava falando também numa outra entrevista sobre a profissão de soldador. Todo mundo fala assim, mas soldador, né? Eu vou pegar aquela coisa rústica. Gente, hoje o segmento da soldagem é totalmente tecnológico. E as pessoas não têm essa noção. Usa-se tecnologia, muita tecnologia na área de solda, né? Então, assim, é mudar esses paradigmas que as profissões que antes, por exemplo, um torneiro mecânico, não, vou pegar aquela coisa rústica. Gente, você já viu uma máquina CNC de torno? É totalmente tecnológico, você tem que programar, você tem que entender de tecnologia, você tem que entender de programação para fazer um negócio funcionar. Então, assim, talvez assim, realmente a falta, né, de conhecimento, e nós estamos aqui levantando essa bandeira do conhecimento, o Senai também juntamente com o CIESP, para que a gente mude essa mentalidade, né? Nós temos feito um trabalho aí junto com o Núcleo de Jovens Empreendedores, exatamente para ir nas escolas de terceiro ano, as faculdades, para falar sobre empreendedorismo, mas também falar sobre o que é o CIESP, o que é o Senai, mostrando as áreas de tecnologia para mudar essa mentalidade. Nós temos sido esse grande... o Senai, por exemplo, tem feito um trabalho bacana aqui, juntamente, né, com o diretor Tiago. Ele tem colocado ônibus, ido nas escolas de ensino médio, pega os alunos e leva para conhecer o Senai. Exatamente esse movimento que a gente tem feito isso, para melhorar e para fazer com que os alunos entendam o que é tecnologia e que esses cargos, exatamente, essas profissões são totalmente tecnológicas e não arcaicas, como pode ser que passem pela cabeça deles. Porque de repente não, isso aconteceu, existe uma evolução. Não é mais aquele soldador raiz. Imagina, não é? Tudo automatizado. Até porque esse soldador raiz não existe mais. Nem a mão de obra você tem. Nem a mão de obra mais. Sumiu. E aproveitando, falando sobre empreendedorismo, como você vê o cenário aqui em Botucatu do empreendedorismo? Tem crescido? Como é? Olha, Botucatu, eu falo assim, não somente Botucatu, mas a nossa região, o Oeste Paulista, é a bola da vez há muito tempo, né? Eu tenho conversado com amigos que não estão aqui na nossa região, vêm empreender na região, né? Na nossa região, no Oeste Paulista. Então, assim, é um momento de muita prosperidade, de muito crescimento para cá. Então, tem falado para jovens também, gente... Vamos empreender, vamos se desenvolver, né? O CIESP ele pode ajudar nisso e tem políticas através do Núcleo de Jovens Empreendedores que ensina isso. Um momento muito bom, né? Nós estamos vivendo realmente uma fase de muita prosperidade no empreendedorismo em vários segmentos. Botucatu, diferentemente de outras regiões, nós temos um ecossistema muito diversificado. Então, é possível você empreender em vários segmentos, tá? Nós temos metal mecânico, nós temos automotivo, nós temos aeronáutica, nós temos químico, nós temos construção civil, nós temos uma parte alimentícia. Então, nós temos um ecossistema muito positivo para empreender, né? A parte de desenvolvimento, realmente, na área da biomedicina, né? Aqui é feito...
tem um conhecimento, uma vasta produção acadêmica aqui importante, por que não pegar essa produção acadêmica e virar negócio? Né? E nós estamos trabalhando isso, nós temos uma parceria, desenvolvendo uma parceria aí junto com a Unesp, no qual eu também sou afiliada, né, como pesquisadora da Unesp, para trazer realmente esse achatamento entre o conhecimento acadêmico e a parte, né, as demandas da indústria, para que a gente possa gerar empreendedorismo. Né? Exatamente. E às vezes é até uma dificuldade, né? Conectar o meio acadêmico com o meio empresarial, né? E o CIESP, ele está trabalhando nesse achatamento, nessa conexão, né? Então, eu conecto a demanda da indústria com o conhecimento acadêmico, exatamente para virar negócio e desenvolvimento. A gente tem trabalhado nisso. O que está acontecendo na realidade hoje é que muito jovem recém-formado, ele acaba saindo do Brasil. Nós entrevistamos vários docentes que falaram a respeito disso. Um jovem super capacitado, de repente o emprego dele na Inglaterra é mais atrativo do que ficar no Brasil. De repente essa junção aí passa a ser um atrativo para que esse jovem que tenha o conhecimento, que seja realmente privilegiado, ele fique aqui, né? Até porque assim, nos outros países, quando a gente fala na parte acadêmica, por exemplo, mestrado, existem muito mais... o indicador de mestrados profissionais fora do Brasil é muito maior do que no Brasil. Por quê? Porque lá eles já entenderam esse achatamento. Eu pego o conhecimento acadêmico, levo para a indústria e faço a aplicabilidade. Aqui é um pouco diferente. Fica só no acadêmico, só nas publicações. Não, então nós temos levantado essa bandeira para fazer. Quando eu fiz o meu mestrado, eu falei, eu não vou fazer só mestrado acadêmico, eu quero fazer um negócio que eu possa aplicar. E fiz o mestrado profissional para fazer a aplicação. E agora eu estou seguindo também com o doutorado, né? Não dá para parar no desenvolvimento, a gente tem que continuar se desenvolvendo e aprendendo. Então, isso é muito importante, a gente deixar esse conhecimento aqui dentro do Brasil, né? Eu faço também a mentoria no Parque Tecnológico aqui em Botucatu, e quando eu tenho a oportunidade de orientar projetos de mestrado ou até doutorado, a primeira coisa que eu pergunto, você já fez a patente aqui no Brasil? Né? Porque é importante o conhecimento ficar aqui, não é só a patente internacional, é importante o conhecimento ficar aqui. E tem coisas assim, maravilhosas, eu sempre saio energizada desses projetos quando eu vou orientar, porque são coisas e conhecimentos extraordinários que são feitos aqui, que dá muito orgulho de ser brasileiro. Né? Então a gente precisa cada dia mais fazer esse achatamento, buscar realmente a aplicabilidade aqui, porque isso leva a desenvolvimento. E o incentivo, né? Claro. O incentivo que é fundamental, porque se não tiver incentivo, não vai segurar o jovem aqui mesmo, né? Nem. Verdade. E a gente estava falando, só voltando um pouquinho, até porque tem pergunta de ouvinte aqui relacionado a isso, falando das habilidades femininas, né, que você falou. Acho que tem muito da inteligência emocional, que de modo geral a mulher tem também, né? O João Paulo perguntou aqui, você com um olhar feminino busca desenvolver na área da indústria palestras ou conscientização dos empresários para que a mulher, mãe, tenha qualidade de vida para essa dupla função, visto que as múltiplas habilidades femininas são essenciais na formação da próxima geração. A gente tem incentivado, de uma forma geral, a questão do bem-estar, né? Não é só para a questão da mulher, acho que também é a questão do homem também. Claro. A gente vê hoje os índices de burnout aumentando cada dia mais, os afastamentos por questões psicológicas também cada dia mais, tanto de homens quanto de mulheres. Por isso a inteligência emocional. Exatamente. Que é precisa, então, né? assim, dentro da minha empresa, desde 2017, 2018, que eu fundei uma Business School. Essa escola de negócios, ela trabalha o quê? Trabalha só o lado comportamental, trazendo inteligência emocional. Então, assim, é importante esse olhar, e a gente tem incentivado para que dentro das organizações a gente tenha programas voltado para a inteligência emocional. Uma das palestras do CS foi falando sobre inteligência emocional. Acho que foi em abril que nós trouxemos aí a questão da inteligência emocional. Importantíssimo, porque a inteligência emocional, não somente de homens e de mulheres, né, a gente está falando isso num conjunto, ela vai trazer mais equilíbrio, né, para a chegada dessa questão do bem-estar. Então, assim, uma empresa que busca a inteligência emocional, o desenvolvimento para os seus colaboradores, eles trabalham melhor, são mais produtivos e têm essa consciência da questão do bem-estar. Então, assim, ao João Paulo, né, que fez essa pergunta, não é somente um incentivo para as mulheres, mas também para o ser humano em geral dentro das indústrias. A gente vê que cada dia mais
a exigência aumenta, né? A exigência por produtividade, por rentabilidade das organizações. Então, realmente, a gente precisa trabalhar esse fator humano e trazer a humanização para dentro das organizações. Então, assim, não é só pensar em resultado. O que eu tenho falado nas oportunidades que eu tenho, assim, a gente busca resultado sim, mas o resultado não pode ser a qualquer custo. O resultado não pode ser deixando corpos pelo caminho, né? Não pode ser feito dessa forma, de jeito nenhum. Nós precisamos realmente trazer um time engajado, que entende dos propósitos, trabalhar com propósito, né? Eu fiz na fábrica um mural de gratidão. Né? Peguem, quem está nos ouvindo aí, empresário, pegue isso como um exemplo, se quiserem aplicar. Eu fiz um mural da gratidão, pedi para os colaboradores levarem fotos da sua família e coloquei no lugar estratégico, porque ele precisa entender que o propósito dele é muito maior do que da empresa. O propósito que ele está indo trabalhar é pensando na sua família, no desenvolvimento, em realização de sonhos pessoais. Por isso que ele está lá. Ele está lá comprometido em unidade com o propósito da organização, mas ele está lá pelo bem da sua família. Que legal isso, hein? Então, é trabalhar com propósito, isso é inteligência emocional, isso traz bem-estar, isso traz um ambiente acolhedor, ameno, mesmo extremamente um ambiente competitivo, que é a indústria, mas ele traz uma humanização para dentro da organização e a gente tem trabalhado sobre isso. Entrevista. 7h42, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM, hoje conversando com a diretora do CIESP, Patrícia Dias. Patrícia, o que uma empresa precisa fazer para ser associada do CIESP? Primeiro, o interesse em saber que o CIESP é um grande fomentador da governança das empresas. Então, ligue para o CIESP para se associar. A nossa gerente Márcia pode dar todas as informações lá, mas principalmente entender que o CIESP ele é um grande parceiro para o desenvolvimento das indústrias. Não somente das indústrias, nós também temos associados que são chamados parceiros contribuintes, que não são da indústria também, podem se associar ao CIESP. Nós temos uma estrutura jurídica, meio ambiente, comércio exterior, financeira, que é econômica, muito grande, que vai trazer subsídios e informações importantes para a tomada de decisão mais rápida para o seu negócio. Inclusive orientações, né? Muitas orientações. Então, assim, sempre que o associado tem alguma dúvida específica, nós levamos isso para toda a estrutura do CIESP, que fica ali naquele prédio bonito, na Avenida Paulista, né, da Fiesp. Nós levamos as demandas. O associado não fica sem resposta e nós somos um grande articulador, principalmente nas questões jurídicas, gente, porque imagina que todos os dias tem uma pérola sendo lançada juridicamente. Nós precisamos de pessoas, né, para ficar ali atento para que realmente os interesses da indústria sejam aceitos, sejam atendidos e não tenham pérolas no meio do caminho aí que vai prejudicar as indústrias. Lorival para nós, bom dia, Lorival. Bom dia, ouvintes. Quero te cumprimentar. Olha, eu já faço parte da CIESP, mas eu confesso, eu deixei de participar das reuniões porque era uma coisa muito morna, né? E você traz uma vibração, uma energia, uma alegria que faz com que a gente tenha vontade de retornar, né? De acreditar um pouco mais. Isso é importante. Você não faz com apenas competência, que você já demonstrou ter, você faz com muito amor. E isso eu acho fundamental em tudo que a gente faz na vida. Muito obrigado. Obrigado pelo reconhecimento. E muito feliz por você estar lá e eu acredito sim que esse é o caminho que você colocou, esse caminho da qualificação, da preparação, isso de ter jovens, né, integrando essas novas carreiras, né, e de valorização, porque antes parece que todo mundo queria ser médico, advogado ou dentista. Exatamente. Não dá para ser todo mundo médico, advogado ou dentista. Nós vamos ter que ter o soldador, mas o soldador já não é mais aquela pessoa todo sujinho ali, mexendo com aquela solda, com aquela coisinha na frente do rosto lá para não ver, né? É o soldador 4.0, né? É outra o operador coisa, de máquina 4.0. Né? Então é essa valorização de todas as atividades como um todo, é esse entendimento que ele faz parte, né, de todo um processo, essa questão da gratidão. Parabéns, querida. Estou muito feliz de você estar aqui passando essa mensagem, essa instrução, esse ensinamento, essa motivação. É isso que essa cidade precisa. Desde o momento quando nós fizemos essa rádio é aquela rádio do positivismo, é a rádio do pra frente, do falar bem dessa cidade. A gente não quer falar mal de Botucatu, a gente não quer falar mal de ninguém. Aqui a gente só quer
promover as coisas que tem que ser promovido. E o Ciesp, as indústrias, o comércio, o prestador de serviço, todos os trabalhadores dessa cidade, né, que estão construindo essa cidade, merecem o nosso carinho, o nosso respeito, e você em especial. E eu sei de quanta coisa você abriu mão para estar aqui em Botucatu, né, porque você deixou parte da família, a melhor parte talvez, em outra cidade, e veio aqui, se dedica e acredita. Você é um presente que Botucatu recebeu. Parabéns. Muito obrigado. Gratidão aí pelo reconhecimento aí, realmente. Deixei o meu filho mais velho com 3 anos de idade para vir para Botucatu. Mas não me arrependo, muito pelo contrário, né? Sou muito grata a Deus pela essa oportunidade que Deus me deu de vir para cá, de construir uma empresa, de empregar muitas pessoas, de ter desenvolvido tantos amigos. E agora realmente também está à frente do Ciesp para desenvolver também e ajudar outras empresas. Realmente muito grata a Deus. E como é que foi essa conversação para você se candidatar à presidência do Ciesp? Foi muito demorada? Você aceitou de bate-pronto? Como é que foi? Bem, quando os antigos diretores vieram me fazer a proposta, olha, Patrícia, a gente acha que você tem um perfil, né? Fizeram o convite. Eu confesso que eu relutei um pouco, né? Lógico, entendendo da responsabilidade, entendendo que o momento estava mudando e realmente o Ciesp precisava de mudanças, né? Não foi assim de primeira que eu aceitei. Eu fui buscar realmente em Deus uma direção para ver se realmente era aquilo que Deus queria para a minha vida, naquele momento. E Deus falou bastante comigo, né? Inclusive me falou, fui orar a Deus, buscar direção. Ele me colocou muito sobre a rainha Esther, né, da Bíblia, que realmente ela estava naquele momento crucial para libertar o seu povo, e eu entendi que aquele momento era o momento para eu estar ali na frente do Ciesp. Eu tive essa direção de Deus. Então eu estou ali como rainha Esther, né? Travando e abrindo alguns caminhos, né? E aí realmente meu nome foi indicado juntamente com a minha diretoria, e nós passamos por um processo eleitoral no qual nós fomos eleitos, né? Por unanimidade, para exercer esse cargo no Ciesp. Né? O meu mandato vai até o ano que vem, Lore. Que legal. Me fala um pouco da sua indústria. Você também tem a sua indústria, né? Sim. E você, entre tudo isso que você já disse, família, Ciesp, prefeituras, câmaras, você tem que cuidar também agora também você está na área de mentoria, né? Dando palestras, cursos, e ainda tem que cuidar da sua indústria. O que é a sua indústria em Botucatu hoje? Bem, a WF Estruturas, ela é uma empresa do segmento aeronáutico. Nós fazemos partes e peças para avião, né? A gente nasceu com esse DNA aeronáutico, vindo realmente, eu sou de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, e a gente recebeu esse convite para vir para cá, para construir essa empresa na época, um plano diretor da Embraer, para fornecer aqui para eles, né? Hoje eu não forneço somente mais para o segmento aeronáutico, a gente ampliou as nossas frentes para outros segmentos, mas eu tenho um time, né? Muito bacana, de muita confiança, os staffs que eu treino há tanto tempo, né? Há 14 anos eu treino esses staffs para tocar a organização quando eu não estou presente. Mas eu sempre estou na fábrica, como eu falei, eu saio para ir para outros municípios, só mais no final do dia, à tarde. Logicamente que tem uma agenda para fazer isso, mas é pessoas. A gente não faz nada grande sozinho, nós precisamos das pessoas. Então eu acredito muito no desenvolvimento delas, para que realmente a gente possa estar desenvolvendo outras coisas, né? Enquanto a indústria está lá funcionando com esse time, nós temos uma agenda de monitoramento, uma agenda de reuniões, e eu dou as diretrizes, né? Os caminhos para que eles possam estar seguindo, faço um monitoramento, não é cobrança, é monitoramento que você faz das ações, né? E as coisas vão tocando para que também eu possa estar desenvolvendo toda essa questão dos treinamentos que eu dou, toda essa parte de mentoria também que eu desenvolvo, e também tocando o Ciesp. Você acredita que você, sendo uma empresária, você hoje diretora do Ciesp, serve de incentivo para que a mulher realmente se habilite, saiba que ela tem um papel importante, que ela tem que desenvolver esse papel? Eu ia falar justamente disso. Ela falou dos degraus, dos tijolinhos. Acho que ela é um tijolinho, é uma abertura de caminhos, né?
Mais uma vez, né, abrindo caminhos e quebrando, né, alguns paradigmas. Sim, sem dúvida. Acho que eu nasci para isso, a minha missão de vida é transformar vidas, é transformar a vida de outras pessoas. E a você, mulher que está nos ouvindo, né, aqui neste momento, saiba que é possível. Não nasci em berço esplêndido, vim de uma família muito bacana, mas também com dificuldades. Fui órfão com 5 anos de idade. Com 8 anos eu já sabia que eu tinha que mudar a minha realidade. Com 14 já estava trabalhando na indústria. Então, não nasci, não tive as oportunidades, sim, agarrei as oportunidades que eu pude no momento que eu estava. Então, assim, saiba que realmente é por degrau a degrau. Eu lembro que nessa primeira indústria que eu trabalhei, eu tinha um grande sonho, eu via as mulheres chegando, as secretárias chegando bem vestidas, com seus Fusca bege, é um Fusca bege, e eu falo aqui, ó, quem souber que tá vendendo um Fusca bege sabe que tem dono. Patrícia diz, pode chamar me chama no Instagram, sou compradora, porque eu preciso comprar meu Sempre Fusca foi bege. Meu sonho de consumo é ter um Fusca bege, andar muito bem vestida, de salto, bem maquiada, e principalmente empregar muitas pessoas. Então eu já tinha essa consciência há muito tempo. Demorou um tempo. E qual foi sua primeira função lá? Eu trabalhava no contas a pagar, contas a receber e exportação. Né? Essa era a minha função, né, na indústria. E depois a gente foi crescendo, fui estudando e tudo mais, né? E a minha primeira formação é de contabilidade, depois fiz administração de empresa, depois fui em outros MBAs, até fazer o meu mestrado em engenharia de produção, e agora eu estou fazendo doutorado em engenharia de produção também pela Unesp. Então, eu tinha esses sonhos. Então, assim, saiba, mulher que está me ouvindo, que é possível você quebrar paradigmas, mas saiba também das oportunidades, né? Que é importante a gente ter bons relacionamentos, ter inteligência emocional, saber adentrar nos ambientes. Não é porque você trabalha na indústria, como eu falei, que você tem que perder sua feminilidade, sim, mantenha a sua elegância, mas principalmente a sua competência. Nós somos mulheres e homens também competentes, né? Eu não contrato por a questão do sexo, né? Se é homem, mulher e afins, eu contrato pela competência. Então, se desenvolva como ser humano para que você possa se destacar e cumprir o seu propósito, o seu destino profético aqui na Terra, né? A nossa vida é muito curta, breve e passageira. E que nesse período você se divirta e que seja o melhor possível. Você acha, Patrícia, que é mais difícil hoje ou na sua época? Uma mulher que está começando como você começou, as oportunidades são maiores? Como é que você vê esse comparativo? Bem, eu vejo que hoje é muito melhor empreender, né? Hoje você tem mais informação, você tem mais recursos. Na minha época não tinha, gente, né? Na minha época a gente tinha que correr atrás, ler muito. Eu sou da época da Barça, gente. Que você fala Barça, né? A gente tinha que buscar através da Barça, pesquisar em biblioteca. Não existia. Hoje você tem uma infinidade aqui na sua mão. Informação fácil. Você tem um computador na sua mão, fácil. Então, hoje eu vejo que é muito mais a questão da força de vontade, né? E a coragem do que mesmo, né, e sair do comodismo, sair da zona de conforto, né? Tudo que quando você sai da zona de conforto, ele incomoda, gente. Claro que incomoda, mas é isso que leva você a crescer e a se desenvolver. Hoje tem muito mais oportunidade do que antes. Legal. Primeiramente, parabéns pela sua trajetória. E em segundo, queria que você falasse um pouquinho mais sobre os próximos eventos, cursos do CIESP. Bem, o CIESP, eu até dei uma palhinha aqui, agora dia 13 de setembro nós estamos promovendo uma palestra sobre reforma tributária. Nós estamos trazendo o doutor Ronda, que é o advogado da casa, para falar sobre tudo que está acontecendo, as novidades aí sobre a nossa reforma. Em outubro nós temos o privilégio, viu, Panhosa? O presidente do CIESP vai estar aqui em Botucatu numa reunião estadual, tá? Sabe que já está mais do que convidado, intimado. Que dia de outubro? É dia 17 de outubro, ele vem aqui para a nossa reunião mensal. Então, nós temos o privilégio de recebermos o presidente do CIESP aqui. Nós estamos fazendo, durante essa semana, hoje nós temos também, eu estou entrevistando os candidatos também à Prefeitura Municipal de Botucatu. Nós já tivemos 2 entrevistas semana passada. Hoje e na quarta-feira nós temos mais 2 candidatos também para receber.
E temos nos próximos meses aí a nossa agenda, as palestras. A gente sempre faz também junto com o Núcleo de Jovens Empreendedores palestras que eles fazem nas escolas. Então, fiquem atentos ao site e ao nosso Instagram, que nós temos aí uma agenda aí bastante dinâmica. Aberto o convite para trazer o presidente aqui, fazer uma entrevista com ele. Você entrevista ele aqui, você vai ser a entrevistadora, tá? Vai ser muito legal. Esse espaço está sempre aberto para divulgar essas coisas boas, esses incentivos para a cidade, tá bem? Beleza, maravilha. Patrícia, nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui, foi muito interessante sua participação. Venha outras vezes, né? E vai ser um prazer. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, pelo carinho de vocês, e a todos os ouvintes. Obrigada aí por nos ouvir esse tempo.